O que são simulações da ONU? São debates onde você representa o país em um comitê da ONU ou não da ONU. Então tá. Numa simulação da ONU, você vai ter um tema. Um tema que eu participei uma vez foi a pirataria no chifre africano. Não era um comitê da ONU, era um comitê da União Africana. Eu representava a União dos Comores. E qual que era o objetivo? Chegar a uma solução de combate à pirataria africana, onde todos os países concordassem. Porque na pirataria no chifre africano, tem muito problema de tráfico de armas, de desvio de dinheiro. Então, era um tema muito polêmico, digamos assim, por envolver vários tópicos delicados. Qual que era o meu papel lá? Defender o país, União dos Comores, porque todo país vai ter uma Apolex. Se você quer participar da simulação da ONU, anota isso. Apolex. O que é a Apolex? É a política externa, é a política econômica, é a política do país. É o que o país defende. Um exemplo muito comum é, por exemplo, você tem um comitê representando a China. Você não vai defender interesses capitalistas. Você não vai defender a liberdade da mídia. Você não vai defender que os países que deve ter iniciativa e tal. Não, você vai defender uma visão comunista, porque a China é sim um país capitalista, mas ela é comunista, né? É um conceito um tanto quanto complexo, digamos assim, um país ser comunista e capitalista ao mesmo tempo. Mas isso é assunto para outra aula. E o que acontece? Eu representava a União dos Comores. A União dos Comores não é um país muito conhecido, é um país com menos de 1 milhão de habitantes, é uma ilha. E lá a gente debatia a pirataria no chifre africano. E eu tinha que defender o ponto de vista da União dos Comores em relação ao chifre africano. Então, as simulações da ONU vão exigir de você muita pesquisa e muito estudo. Por quê? Por causa que você vai ter que entender o que é o comitê, então, o que era a União Africana, você vai entender o tema, o que é pirataria no chifre africano, e você vai ter que entender a visão do país sobre aquele tema. Então perceba que é um nível que você vai se aprofundando, né, de passo a passo, degrau em degrau. Então é isso, a simulação da ONU, você vai ter um tema, você vai ter que defender a visão do seu país sobre aquele tema. O objetivo é vocês resolverem o problema, chegar a uma solução em que todos os países concordem. É muito comum a gente ouvir que em simulações da ONU acontece muita briga, muita discórdia, mas o que acontece? Nesse chegar a uma solução que todos os países concordem, que acontecem as brigas. Por quê? Porque daí vai vir os Estados Unidos defendendo o capitalismo, enquanto vem a China e a Coreia do Norte defendendo o comunismo e socialismo. Sabe, cada país defendendo seu ponto de vista, que vai acontecer, digamos, as brigas diplomáticas, as brigas entre os países. Mas isso é super normal. Depende de como você vai encarar uma simulação da ONU. Por quê? Em uma simulação da ONU, eu já participei de 15 ou 16, se eu não me engano, simulações da ONU. E o que acontece? Eu já vi 2 perfis de delegados. Já vi delegados que chegam na primeira simulação já debatendo muito bem, argumentando muito bem, defendendo o ponto de vista do seu país muito bem. E eu também já vi pessoas, esse é o meu perfil, eu não me encaixo no primeiro, eu me encaixo nesse segundo, que vai evoluindo aos poucos. Eu digo que a minha melhor atuação, a atuação que eu fui protagonista, que eu debati muito, foi a minha 11ª simulação. Então foi um caminho que eu percorri de conhecer simulações, de aprender a debater, aprender a pesquisar, aprender a argumentar, para daí eu começar a me expor, porque você tem que ter noção que quanto mais você se expor em uma simulação, mais você pode ser atacado. Quanto mais você falar, mais vão falar contra você, principalmente simulações brasileiras. Em simulações internacionais, nem tanto. Em simulações internacionais, eu digo que reina mais a diplomacia. Em simulações nacionais, eu digo que reina mais a desordem e a briga. Eu acho que isso é uma questão mais cultural. Por aí a gente já consegue ver como é que são a cultura de cada lugar, a cultura de um país e do outro. Mas é isso, numa simulação da ONU, você vai ter que se conhecer.
E se você chegar e não conseguir argumentar muito, ficar mais prestando atenção e entendendo como é que funciona uma simulação da ONU, tá tudo bem. Isso é super normal. Isso aconteceu comigo. E se acontecer com você, não tem nenhum problema. Você só tem que entender que faz parte de um processo que pode ajudar vocês a se desenvolverem muito bem. Então, isso é o conceito de simulação da ONU. Resumidamente, isso é uma simulação da ONU. É um debate onde vários países participam, pode ser de 10 a 30, 40, depende muito, muito mesmo do tamanho da simulação, de onde você está participando, e o objetivo é vocês chegarem a uma resolução final. E como é que é essa resolução final? Normalmente vocês escrevem um draft resolution ou uma proposta de resolução. Depende da nomenclatura, se você está simulando internacional ou nacional. Mas numa simulação vai ter 3 diretores, eu vou explicar agora como é que é a dinâmica lá no dia. Tá, você pegou, você estudou, a organização que você está participando, digamos que seja Harvard Model United Nations, HMUN, que acontece em Boston, eles disponibilizam um guia de estudos. Então não se preocupe, vou chegar cru, eu não sei de nada, não. Tem muito apoio, principalmente simulações brasileiras. Simulações internacionais, eles deixam tu mais por conta. Mas em simulações brasileiras, até pela comunicação ser pelo WhatsApp, você tem muito apoio. Então eles compartilham 1 ou 2 guias, depende muito da simulação. Na maioria das vezes é 2. Um sobre o tema, então a pirataria no chifre africano, você vai ter um guia, e você vai ter o guia de como funciona uma simulação, como escrever documentos. Então tem 2 guias, guias de regras procedimentais e guia de estudos. São esses 2 guias, um explicando o que é uma simulação e como escrever documentos, e outro como sobre o tema. Aí também tem algumas simulações que fazem treinamentos. Então se você vai para a sua primeira simulação, não se preocupe, tá tudo bem, por causa que você vai ter o preparo necessário. E falando sobre Draft Resolution, né, você vai ter que escrever alguns documentos. Documento agenda, não, você precisa escrever DPO, agenda, documento de trabalho e Draft Resolution. No DPO, o documento de posição oficial. Lembra que eu falei sobre a Polex? Lembra que eu falei que você tem que estudar a visão do seu país, entender como o seu país está localizado dentro daquele tema? No DPO você vai escrever isso, você vai colocar isso em palavras. Então, e sempre tem estrutura, mas não tem muito segredo. No primeiro parágrafo você coloca, você faz cumprimenta, né? É com muito prazer que a República Federal do Brasil participa da União Africana com objetivo tal e tal. Aí no segundo parágrafo você coloca como seu país se localiza naquele tema. No terceiro você entra um pouco mais a fundo nisso. Você coloca como que o seu país está em relação a outros. E no quarto você coloca tipo uma solução que você teria. Essa é uma estrutura básica de DPO. Mas normalmente você também vai ter lá no guia de procedimentos, você vai ter como escrever um DPO. A agenda, geralmente vocês escrevem antes da simulação, antes da primeira sessão, e vocês vão colocar os tópicos a serem debatidos. Então, pirataria no chifre africano, despejar lixo em alto mar, vocês vão colocar sobre porte de armas em alto mar, vocês vão colocar sobre os limites, qual país vai ter até qual limite náutico. Então, vocês vão definir o que vocês vão debater. Documento de trabalho, vocês vão debater aqueles 3 tópicos. Então, um documento de trabalho para cada tópico. No documento de resolução final, vocês juntam todos os documentos de trabalho sem grandes emoções. A maior grande emoção que vocês podem ter é um país defender um ponto de vista, outro, e começar uma terceira guerra mundial. Mas é raro, eu nunca vi isso acontecer. Só se você quiser fazer. Se você quiser fazer, realmente é muito possível. Mas sem grandes emoções, uma simulação da ONU. Depois que tu pega o jeito, você até decora como é que vai acontecer. Aí, como participar? Tá, Matheus, eu entendi o que é uma simulação da ONU, entendi os documentos que eu tenho que escrever, mas como é que eu participo? Você pode se inscrever em Instagrams e sites. Por quê? Simulações nacionais, elas são organizadas pelo Instagram. Então, você pode pesquisar lá no nosso Discord,
no chat de oportunidades menos 18. Eu vou até conferir aqui, mas se eu não me engano tem uma mensagem minha ou do João Manuel, nosso ex-staff, colocando lá quais simulações da ONU existem. Não tem nenhuma mensagem fixada. Tem sim, tem do Pedro Lourenço. Ele enviou no dia 14/3/2022. Lá tem uma lista com várias simulações. Tem aqui, ó, Micromoon, Economoon, Falamoon, Instituto Diplomoon, Instituto Jovem Brasileiro, Globemoon, Jovem Moon, Action Moon, Trivia, Global Moon, Soul Moon e PW Moon. Aí você já tem uma infinidade de simulações que você pode escrever. Todas essas são nacionais, então elas acontecem majoritariamente em português. Por que majoritariamente em português? Porque pode vir, por exemplo, a Diplomoon e o Instituto Jovem Brasileiro já promoveram simulações em inglês. Então pode acontecer de uma simulação brasileira promover um comitê em inglês, mas elas acontecem... a Globemoon também. Mas elas acontecem majoritariamente no idioma português. Então, tu fala, Matias, meu inglês não é muito bom, eu estou começando agora a estudar inglês, eu não quero participar de uma simulação internacional. Tá tudo bem. Existem várias simulações nacionais que acontecem em português. Ok? Aí, como é que você faz? Vai lá na busca do Instagram e coloca Economoon. Já tem uma simulação. Você vai lá e coloca o Instituto Diplomoon. Você vai lá e coloca o Instituto Jovem Brasileiro. Você vai lá e coloca Global Moon. Sem grandes emoções, você consegue encontrar uma simulação nacional. E como é que é uma simulação internacional? Aí a gente já entra no nível de pesquisa mais profundo. Por quê? Por causa que vocês vão ter que pesquisar no Google. Então você coloca, por exemplo, quais universidades que fazem simulações da ONU. Vamos pensar aqui, tem Harvard, tem Yale, tem o MIT... Quem mais que faz? Eu acredito que majoritariamente sejam essas. Princeton eu nunca vi. Tem a Cornell, verdade. Tem a Cornell e tem Stanford. Então vocês vão pesquisar, por exemplo, vão lá no Google. Eu vou até compartilhar minha tela com vocês aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Eu vou compartilhar aqui, como que eu me inscrevo, como que eu participo de uma simulação internacional, Matias? Porque meu inglês é bom, é fluente, eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho confiança no meu inglês, eu quero participar de uma simulação de Harvard para desenvolver meu inglês. Então você, por exemplo, coloca aqui University that promotes Model United Nations. Top 50 ranking de colégios que tem Model United Nations. Aí você vê que Harvard, Yale, Columbia, Penn, Chicago e tal. Aí você viu UCLA. Eu quero participar de uma simulação da UCLA, porque eu vou lá, participo da simulação, fico uma semana depois em Los Angeles e já faço um turismo. Tudo bem. Se você quiser fazer isso, tá super certo. Então eu vou me inscrever numa simulação da UCLA. Tu coloca... Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tu coloca o CLA Model United Nations. Moon at UCLA. Sem grandes emoções, a gente já achou uma simulação da ONU da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Eu não acho que não vai carregar aqui o site, porque na internet tá meio triste nos últimos dias. Mas aqui, sem grandes emoções, a gente já achou uma simulação da ONU. Só o site que tá meio estranho aqui. Mas vocês sempre tem que ver, por exemplo, .edu ou .org. Se tiver ponto alguma outra coisa, não confiem tanto. Por exemplo, entre esses dois, eu não cuidei antes, né? Eu tô cuidando agora. Eu entraria nesse .edu aqui. Mas eu acho que isso daqui já é um Summer Season da UCLA. Enfim. Model United Nations Summer Studies. Aí aqui, por exemplo, Take, Delegate, Debate, Model United Nations. Aqui fala tudo. Só não vou pesquisar muito para não alongar nosso tempo. Mas sem grandes emoções, é assim que você encontra uma simulação da ONU Internacional. Já leio os comentários de vocês. Tá, e o período de inscrições durante o ano inteiro. Então, por exemplo, agora em novembro, pode acontecer uma simulação da ONU.
depende do quanto que você está pesquisando e tal, mas se você estiver sempre atento nos Instagrams, nos sites das universidades, você vai estar sempre atento de quando vai ter uma simulação da ONU para você se inscrever. Mas elas acontecem durante o ano inteiro. Entretanto, as mais famosas, quais são as simulações da ONU mais famosas? Harvard Model United Nations Boston e Yale Model United Nations New Haven. Essas são as duas mais famosas, a simulação da ONU de Yale e a simulação da ONU de Harvard Boston. Mas as outras também são interessantes. Tem simulação de Harvard na Ásia, tem simulação de Harvard de América Latina, que acontece no Panamá, na América Central. Esse ano foi no Panamá. Tem a simulação de Yale em Taiwan. Você consegue participar de uma simulação da ONU. É só estar atento ao período de inscrições. Tu vai lá, se inscreve. Passar não é difícil, é só tu fazer certinho o que se pede. Tu vai lá, participa de uma simulação da ONU de uma universidade ou dessas que eu comentei aqui que são nacionais, ok? E como ela agrega no currículo? Tu fala, tá bom, Matias, eu entendi o que é uma simulação da ONU, eu entendi que ela tem documentos, eu entendi como é que eu pesquiso e me inscrevo, mas como que ela vai agregar para mim? Porque eu só quero participar de algo para mim que compensa, né? O nosso tempo é corrido, eu tenho uma escola, é muito difícil para mim conciliar tudo. Eu quero participar apenas do que vai me agregar muito. Eu quero participar daquilo que vai otimizar meu tempo. Então, como que uma simulação da ONU vai agregar no seu currículo? Elas são muito boas para desenvolver soft skills, liderança, trabalho em equipe, comunicação, etc., além de aprender a defender seu ponto de vista. Vocês sabem o que são soft skills? Soft skills são habilidades básicas que a gente usa no nosso dia a dia, e as simulações da ONU são ótimas nisso. As simulações da ONU são ótimas para a gente aprender a desenvolver habilidades que nos ajudam no nosso dia a dia. Comunicação. Se vocês me vissem conversando antes de abril de 2021, eu era bom, eu não vou dizer que eu era ruim, eu gostava de conversar, mas a minha habilidade de se comunicar e entender o assunto era mais difícil. E as simulações da ONU me ajudaram muito, porque é algo muito diplomático e algo muito organizado. Tu não pode chegar lá, meter um palavrão, tu não pode chegar lá e mandar o delegado ir para os quinto que pariu ele. Não. Então, simulações é algo muito diplomático e muito organizado, onde você tem que ter muito respeito com o outro. Você pode não concordar que a China é comunista, tu não pode concordar que os Estados Unidos é um capitalista explorador, mas tu tem que respeitar. E argumentando, apresentando o seu ponto de vista através da fala, tu pode discordar do país. Por isso que as simulações da ONU é tipo habilidades interpessoais mesmo, Rodrigo. Então as simulações da ONU são ótimas, porque você aprende a entender o assunto, você aprende a entrar numa conversa, assim, comunicação, cara, tu desenvolve muito. Porque tu vai estar escrevendo um documento, vai estar defendendo o ponto de vista do seu país e vai estar achando soluções para um problema. Você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo na simulação da ONU. Então você desenvolve muito a sua comunicação. Liderança, por quê? Por causa que tu tem que ir lá e propor. Como que a gente vai resolver o problema da máfia italiana? Você fala, vamos fazer leis mais rígidas, porque a máfia sai da Itália, que tem uma lei rígida, e vai para a Alemanha, que tem uma lei fraca. Então a gente tem que fazer uma resolução aqui na Interpol para fazer os países terem leis mais rígidas, para a máfia não ficar de oba-oba em outros países. Entendeu? Liderança, você tem que propor soluções, você tem que se impor. Então, liderança tu desenvolve muito. Trabalho em equipe por quê? Por causa que vocês são um time, digamos assim, né? Um time. É um comitê e vocês são chefes de Estado em prol de um tema. Então, vocês estão trabalhando, teoricamente, em equipe. Mas isso, trabalho em equipe, está muito mais presente em simulações internacionais. Se vocês participarem de uma simulação nacional, de uma simulação nacional e internacional, vocês vão ver a diferença. Numa simulação nacional é mais individual. Numa simulação internacional você tem que formar blocos. O que são blocos? Por exemplo, a gente está lá debatendo a pirataria no chifre africano, aí a Nigéria faz o grupo dela, a África do Sul faz o grupinho dela, e a União dos Comores, o Matias bem bonito lá, com um país com nem 1 milhão de habitantes, vai lá e faz o grupinho dele. Cada país está fazendo um draft resolution. Aí vocês vão estar trabalhando, tipo,
tinha 30 pessoas, se dividiram em 3, cada grupinho está com 10. Ali vocês são um grupo que está contra outros 2. Ali vocês estão trabalhando realmente em equipe. O trabalho em equipe está muito mais presente em uma simulação internacional do que uma simulação nacional, porque você forma blocos. Mas quando você for participar de uma simulação, você vai entender melhor o que são blocos. Então, comunicação, liderança, trabalho em equipe, outros soft skills, além de aprender a defender o seu ponto de vista. Simulações, lembra que eu falei lá no início, todo aquele discurso de nos desenvolver pessoalmente, nos tornarmos pessoas melhores, sermos melhores? Então, numa simulação da ONU, você desenvolve uma habilidade para a vida, tu aprende a defender seu ponto de vista, porque na escola, no trabalho, onde você estiver, tu vai ter um posicionamento. A gente está debatendo se você faz parte do conselho do Twitter, que agora veio o Elon Musk, que demitiu metade do povo e contratou você. Agora você faz parte do conselho administrativo do Twitter. E vocês estão decidindo para qual países vocês vão fazer o teste do verificado para todo mundo, no pacote do Twitter pago. Você vai, no teu ponto de vista, tu defende que o teste do Twitter pago com verificado tem que ser feito no Taiwan e na Coreia do Sul, enquanto tem o seu coleguinha que defende que tem que ser no Brasil e na Argentina. Deu para entender? Ficou meio confuso? Mas na vida vai ter várias situações onde vocês vão estar em uma equipe, tu vai ter um ponto de vista, tu vai ter um posicionamento sobre o assunto e o seu colega vai ter outro. Enfim, um grupo vai ter um ponto, outro grupo vai ter outro. E numa simulação da ONU, você vai aprender a defender seu ponto de vista, você vai aprender a argumentar a seu favor, vai aprender a utilizar habilidades da fala e habilidades da argumentação para defender aquilo que você quer. Por quê? Por causa que você pode ter errado em uma simulação da ONU. A Alemanha pode ter errado em ter leis fracas em relação à máfia. Mas tu vai ter que defender a Alemanha igual. Claro, vai ter alguns momentos que você vai ter que assumir, você fala, não, temos que fazer leis mais rígidas, mas tal coisa. Entendeu? Então, numa simulação da ONU, tu tem que defender muito o ponto de vista do seu país, você tem que defender muito a apolex do seu país. E é uma habilidade que você leva para a vida, por causa que você vai ter que defender seu ponto de vista em várias situações da sua vida, no seu dia a dia. Então, a simulação da ONU é muito bom para isso.